Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, amigos, bom dia você que tem sempre nos acompanhado e que separou essa manhã também para ouvir uma palavra que vai ser compartilhada. Hoje é dia 26 de dezembro de 2021, domingo. Entramos na última semana do ano e eu sei que o seu coração está cheio de expectativas e eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Mas antes eu quero dar a você a oportunidade de compartilhar esse link com alguém, de compartilhar para que outras pessoas possam ouvir a palavra, para que outras pessoas possam estar reunidos conosco também. Aproveite esse tempo para isso. Marque aí os seus amigos, envie pelo WhatsApp para que outros possam estar conosco. Vamos orar. Vamos orar agradecendo por esse dia. Espero que você tenha tido uma boa noite de Natal. Espero que a reunião na sua família tenha sido agradável. Se você estava sozinho também, tenho certeza de que Deus falou ao seu coração. E nesse tempo, o que a gente quer é ter um coração grato a Deus por tantas lutas que foram enfrentadas, mas nós estamos aqui, você está aí, e isso é motivo de gratidão. Vamos orar, pedindo a Deus que nos fale através da meditação da palavra que foi preparada para esse encontro nosso. Feche seus olhos, fale com Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigado porque agora pela manhã nós podemos estar aqui reunidos, mesmo virtualmente, e separando esse tempo de meditação na Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que fale ao coração de cada um que está assistindo essa transmissão, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir em outro momento, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, haja, que o Teu Espírito Santo nos fale, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa é a última semana do ano, né, como eu disse, e nessa época há em nós uma tendência natural de pensar em coisas novas, em pensar naquilo que nós vamos fazer no novo ano, a esperança se renova, novas possibilidades, e tudo isso é muito saudável, tudo isso é muito importante, você usar esse tempo, usar esse momento de virada de ano para produzir também virada na sua vida. E é por isso que Deus colocou no meu coração para que a gente refletisse sobre sobre esse momento, sobre atitudes, posturas que nós precisamos ter nesse momento de virada de ano, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo. E algumas atitudes são necessárias para que a gente possa ter um bom início. E algo que Deus colocou no meu coração é que para ter um bom início, para ter um bom começo, antes de começar, a gente precisa finalizar. Como assim, pastor? Finalizar? Bom, essa mensagem ela foi preparada em duas partes. Eu vou começar a mensagem hoje, falando para você, e nós vamos terminar essa mensagem no primeiro domingo do ano de 2022, pela manhã. Porque eu quero pensar com você sobre essas duas ações, finalizar e começar. Para começar alguma coisa, acredite, finalizar é muito importante. Nós não podemos pensar apenas em começar sem olhar para trás e ver se não existem coisas que precisam ser encerradas, coisas que precisam ser finalizadas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos vários personagens bíblicos, várias pessoas que viveram essa experiência, a experiência de um novo começo, a experiência de uma transformação, de uma virada, a experiência de começar algo novo. Mas sempre que essa pessoa começou algo novo, uma nova fase, antes ela passou pela decisão de finalizar
alguma coisa. Uma atitude familiar, uma mudança de postura. Nós passamos por finalizações o tempo todo. Mudamos de endereço, finalizamos um trabalho, e tudo isso é importante para que a nossa caminhada seja saudável. Quando nós vamos acumulando coisas, nós vamos carregando pesos, e muitas vezes não conseguimos avançar porque estamos com essa mochila pesada demais, essa bolsa natural, às vezes espiritual, pesada demais. Nós temos limites. Nós não podemos levar tudo, não podemos levar a todos. E é por isso que eu quero pensar hoje com você sobre a importância de nós finalizarmos coisas, situações em nossas vidas. Eu quero ler com você um texto de Marcos, capítulo 10. Na verdade, todo esse capítulo de Marcos vai nos mostrar vários episódios que nos ajudam a entender esse processo de finalizar e de começar, ou de recomeçar. Mas hoje o foco é finalizar, o começar ou recomeçar. Nós vamos tratar na próxima semana. Marcos capítulo 10 é um capítulo com textos muito conhecidos. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de um texto também muito conhecido. Eu mesmo já preguei nesse texto algumas vezes, enfim, você deve ter ouvido mensagens recentemente. Mas esse é um episódio que tem algo que marca essa postura de finalização. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46 até o 52, vai contar a história do cego Bartimeu, cego ali na cidade de Jericó. Acompanha comigo a leitura, Marcos capítulo 10, você pode acompanhar a leitura que eu faço na NVI ou acompanhar aí na Bíblia que você tem à mão. Vamos ler a partir do verso número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Vamos destacar a atitude de finalização de Bartimeu, que está no verso número 50. Olha só o que diz o verso 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Você já deve ter ouvido várias mensagens falando sobre essa atitude de lançar a capa, de largar a capa, de deixar a capa. Eu não posso dizer que essa atitude ou esse versículo é o coração, é o cerne
dessa perícope, dessa mensagem. Mas eu quero hoje abordar essa atitude para que a gente reflita sobre a necessidade de finalizar. Talvez eu não seja muito profundo no texto, talvez seja até um pouco alegórico, mas eu entendo que é importante você pensar sobre essa atitude nesse momento, nesse tempo da nossa vida. Marcos registrou este ato do cego Bartimeu. Se você ler esse mesmo texto nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, você vai ver que Mateus, ele registra a presença de 2 cegos, e não apenas de um. Lucas registra apenas um cego. Mas Marcos, ele faz questão de colocar um nome, registrar o nome desse cego, que aumenta a personalidade, a pessoalidade. É Bartimeu, filho de Timeu. E Marcos registra essa atitude de Bartimeu no momento em que ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E ao ser chamado, convidado por Jesus, ele lança a sua capa. A capa, para aquele cego, tinha muito significado. Pense numa pessoa de rua, que fica na rua. Pense num mendigo. A capa, ela o protege, ela o aquece na noite fria. A capa o auxilia ao pedir esmolas. A capa o identifica. Lançar fora essa capa, abandonar a capa para ir ao encontro de Jesus, demonstra que Bartimeu tem a expectativa de viver algo novo. É uma atitude de finalização. E a mudança profunda que ocorre na vida dele só é possível porque ele finalizou algo. Ele abandonou a sua capa, o que era a sua referência, o que era a sua proteção, o que representava segurança, foi abandonado por ele, finalizado. Essa atitude não é uma atitude simples. Em alguns momentos, ter que finalizar pode representar dor, pode representar sofrimento, pode representar um movimento de levantar, de sair desse lugar de conforto. Mas é uma atitude muito necessária. Eu me lembro quando eu estava quase finalizando o doutorado, e era algo que já tinha uma data, porque a bolsa que eu ganhava era uma bolsa de um tempo, 4 anos, e a bolsa já estava próxima de finalizar, ou seja, eu não ia receber mais, ia começar a ficar difícil continuar indo até a universidade, e eu precisava encerrar aquela pesquisa. O problema é que você vai gerando algo como um filho, e você tem tanto material e fica perdido. Mas não tem jeito, tem que finalizar, tem que defender, tem que encerrar. E uma pessoa virou para mim e disse uma frase, que é uma frase clássica, eu nunca tinha ouvido, talvez você também nunca tenha ouvido. Mas essa frase, ela diz assim: é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Eu repito, é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Às vezes, por medo do final, por medo de como essa nossa atitude de finalizar vai ser vista, de qual o resultado que vai ser encontrado, a gente vai protelando. O problema é que, como essa frase diz,
acaba, termina, finaliza, entrega esse documento. Por pior que ele esteja, é melhor do que ficar protelando e vivendo esse sofrimento inacabado e não entregar. E, por incrível que pareça, algumas pessoas não entregam, não finalizam. O que você precisa finalizar? Algumas pessoas nunca finalizam nada. Não finalizam um curso, começam e não terminam, começam outro e não terminam. Não finalizam a leitura de um livro. Os livros ficam sempre pela metade. Tem sempre algo sendo acumulado. Algumas pessoas são capazes de se submeter a relações que já não estão produzindo mais nada nas suas vidas, mas não põem um fim nisso. Às vezes uma relação abusiva, física, mental, emocional, espiritualmente, mas não põe um fim. Eu espero que você entenda que, quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos na vida de um modo geral. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na escola, na família. E quando eu digo pôr um fim, eu não estou dizendo necessariamente pôr um fim no relacionamento. Quando eu falo, por exemplo, desse aspecto que você está pensando no casamento, eu quero deixar claro para você que eu sou totalmente contra a separação. Eu sou contra o processo de separação no casamento. Eu creio que Deus pode restaurar qualquer situação. Algumas pessoas chegam a dizer assim, mas se houve traição. Olha, mesmo se houve traição. Eu já vi casamentos em que houve traição e o casamento foi restaurado. Mas, muitas vezes, o processo de separação vem porque a pessoa acha que é melhor e mais fácil pôr um fim na relação do que pôr um fim em várias atitudes que estão prejudicando aquele relacionamento, do que pôr um fim na sua própria forma de falar, de agir, de lidar com as coisas e dizer, não vou mais agir assim, não vou mais fazer assim, não vou mais falar assim, e finalizar essa maneira de ser, para que aquela relação, que é uma relação mais importante, possa avançar, possa continuar de forma saudável. Será que você precisa disso, de pôr esse fim? É claro, existem relações que são realmente abusivas, e a própria Bíblia, ela aponta um caminho viável para esse processo de separação, se ele realmente é o ponto final, é a única maneira de se resolver esse problema. A Bíblia nos orienta a respeito disso, mas não é esse o ponto a ser falado aqui. A verdade é que você precisa finalizar coisas. E se é algo que está muito difícil para você, está muito pesado, talvez você precise até de ajuda, precise de uma orientação, precise de alguém que caminhe com você para te ajudar a restaurar, a finalizar o que precisa ser finalizado. Finalizar o luto. Eu sei que esse é um tema difícil, é um tema duro. Talvez essa seja uma das atitudes mais difíceis da vida. E nesse tempo de pandemia, quanto luto nós vivemos. Mas finalizar o luto é importante. Como reconhecer que aquela finalização, pela morte, que é algo que está fora do nosso controle, aquela vida que foi ceifada, talvez de uma maneira tão dura, tão repentina, alguém cheio de vida e de repente se partiu. E agora, a gente que fica, você que fica, e tem que lidar com essa caminhada sem a pessoa, mas ainda carrega a pessoa consigo, e aquilo vai se tornando algo pesado demais para você. Por quê?
eu creio que, nesse caso, há uma atitude que é uma atitude difícil, mas a atitude de que você precisa entender que a vida deve tomar um rumo diferente. E você não pode continuar carregando essa pessoa como se ela ainda estivesse ali presente. Mas você deve carregá-la assim como uma lembrança, como alguém que foi importante, como alguém que foi amado, mas que não está mais aqui. Então há uma finalização necessária. Talvez uma bela lembrança, sim. Talvez em alguns aspectos uma lembrança traumática. Você gostaria de ter finalizado algumas coisas em vida com essa pessoa, gostaria de ter dito coisas, mas não teve como dizer, não teve oportunidade, não teve coragem. Mas agora não há mais o que dizer. Então ponha um ponto final. Eu sei que não é algo simples, não quero tratar isso de forma leviana, como se não fosse nada, não significasse nada, mas eu quero que você pelo menos reflita sobre a importância desse ponto final, para que haja algo novo. Eu gosto muito de assistir filmes, né? E filmes de heróis, filmes de ação, normalmente passam por algum tipo de drama no início. Algumas pessoas nem gostam porque falam assim, já sei como é que é essa história. Todas as histórias são iguais. O cara é uma pessoa muito boa, um policial, e aí alguém vai e mata a esposa dele ou mata o filho, e aí ele se revolta, se torna um vingador e vai, passa por todo aquele processo de vingança e no final ele faz atrocidades com todo mundo que o prejudicou. Mas existem normalmente nesses filmes uma cena em que essa pessoa que está sofrendo e que teve todas essas atitudes de vingança, ela retorna ao túmulo ou ela retorna ao lugar da pessoa em que ela perdeu, onde a pessoa que ela perdeu está, o corpo está, ou ela volta àquele lugar que é o lugar que foi o ponto de onde tudo começou, e ali naquele lugar ela para, reflete, diz algumas palavras, deixa ali uma aliança da pessoa que estava carregando, deixa ali um cordão, deixa ali algum objeto que representava a vida daquela pessoa, presença, deixa ali aquele objeto, vira as costas e sai. E a partir dali ela começa uma nova vida. Sabe, eu não concordo, né, na vida real com essa atitude de vingança, não vejo que isso seja a melhor forma de se resolver as coisas, até porque no próprio filme os filmes mostram isso, aquela sede, aquele desejo nunca é saciado, nunca é pleno. Mas essa atitude de finalizar, essa atitude de ir até um lugar, de estar com alguém, para que ali possa se estabelecer um ponto final naquela relação que foi tão boa, tão agradável, ou às vezes naquela relação que foi abusiva, naquela relação que foi tão sofrida. Isso é importante, para que você não fique carregando consigo essa bolsa pesada, esse peso. Virar uma chave, finalizar. Aqui mesmo no texto de Marcos, no capítulo 10, eu quero que você acompanhe comigo uma leitura. Eu vou ler o texto longo, mas a gente percebe que alguns movimentos nesse texto de Marcos 10 mostram a dificuldade ou as impossibilidades para quem não finaliza e o que se abre para quem é capaz de finalizar. Marcos 10, a partir do verso 17, vai falar de um jovem que vai até Jesus. Um homem,
Marcos 10, 17, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Você observou nesse texto um homem rico e os discípulos de Jesus. O homem rico não conseguiu pôr um fim em coisas que ele estava ligado. O verso 21. Jesus olha e o ama. Olha o que o texto diz. Falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus olha para aquele homem, o ama, percebe que há nele um desejo sincero de segui-lo, de ter uma vida diferente, de avançar. Mas existe algo que precisa ser finalizado. O seu coração, o seu amor por tudo aquilo que ele possuía. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz: você precisa finalizar isso. Você precisa pôr um ponto final naquilo que rouba o seu coração, para que coisas novas aconteçam. E ele não tem coragem, porque ele tinha muitas coisas. Será que você também está com a vida travada, porque não tem coragem de pôr fim a algumas coisas que estão prendendo você, que te apresentam segurança, mas é uma segurança passageira? Você tem consciência disso, mas não tem coragem para abandonar, para lançar a capa, para tirar de si, para pôr um fim. Diferentemente, os discípulos
atônitos naquela palavra pesada de Jesus, dizendo que quem pode se salvar? E aquilo pesa. No verso 28, Pedro diz: nós deixamos tudo para seguir-te. Nós deixamos tudo. E é verdade. Você lembra do próprio Pedro? Ao abandonar a pesca, a sua fonte de renda, aquilo que era o sustento da sua família, ele finaliza ali aquela profissão para seguir uma vida diferente. Em nenhum momento os discípulos são enganados por Jesus a respeito do custo de segui-lo. Mas a declaração de Pedro mostra a importância de pôr um fim antes de começar algo novo. O texto nos apresenta uma série de vantagens para aqueles que decidem finalizar para começar com Jesus. Mas eu quero falar sobre isso na próxima semana, no próximo sermão, na continuidade, nesse mesmo texto que nós vamos dar no primeiro domingo do próximo ano. Mas antes eu quero hoje frisar essa palavra com você. Finalize. O que está impedindo você de viver algo novo? O que mesmo durante a pandemia você fez de tudo para continuar agarrado, agarrada? E é isso que está travando a sua vida. Talvez emocionalmente, talvez fisicamente, talvez algo que represente para você a sua base, o seu sustento, mas você já está dentro de si passando por esse processo de que tem que botar um ponto final, mas falta coragem. Finalize. Está pesando na sua mochila. É uma carga pesada demais para você. Finalize. Eu quero lançar para você um desafio. Faça isso agora. Comece agora. Pegue uma folha de papel, pegue um bloco de notas, pegue uma caneta, pegue o seu celular e abra ali um bloco de notas, uma página do Word. E ao longo dessa semana, a última semana do ano, sabe, não trate isso como algo místico, mas trate isso como algo importante. Nós somos cíclicos. E nessa última semana, passe a semana anotando apenas essas coisas que você entende que precisam ser finalizadas na sua vida para que a sua vida avance. Anote, ore, separe momentos para estar sozinho, vá para um lugar afastado, à beira da praia. Nós moramos numa cidade tão linda, suba um morro, passe um tempo sozinho, sozinha, num lugar onde você possa refletir e pense apenas nessa palavra: finalizar. Não pense nas coisas que você deseja começar, não. Foque no fim, no final. O ano está acabando, falta uma semana. O que você precisa finalizar? Talvez você perceba que algumas coisas são duras, são difíceis. Talvez você não consiga sozinho, não consiga sozinha. Sabe, eu mesmo me coloco à disposição de te ajudar nesse processo, porque já tive que finalizar coisas difíceis nessa vida. E sei que não é fácil. Eu mesmo precisei de ajuda. Procure alguém que você possa conversar, alguém que você possa dizer: olha, eu queria, tenho uns desafios e eu preciso de ajuda, ora comigo, me dá uma orientação, talvez uma orientação profissional. Mas ponha um final. Ponha um final. Não carregue mais o peso que não é para você carregar. Busque o Espírito Santo de Deus. Clame a Ele. E anote, isso é muito importante. Anote. Se possível, escreva, guarde esse papel, para que se essas coisas ou essas pessoas
ou essas relações tentarem voltar novamente, você possa voltar a ler, não, eu já decidi finalizar isso. Foi difícil, mas eu decidi. Eu orei, eu fui orientado por Deus, pela palavra de Deus, para finalizar isso. E certamente essa atitude vai abrir espaço para novos começos. Abra espaço na sua vida para novos começos, finalizando coisas. Talvez seja doloroso, talvez você precise de ajuda, mas tenha uma atitude. Porque quem fica parado, na verdade, está ficando para trás. Então a palavra de ordem de hoje é: finalize, lance fora a sua capa. Certamente Deus tem algo novo para você. Vamos orar? Pai, eu quero clamar ao Senhor por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Mostra, Senhor, aquilo que precisa ser finalizado. Mostra, Senhor, aquilo que realmente precisa ser finalizado. Porque muitas vezes queremos colocar um fim naquilo que é do outro, mas não conseguimos colocar naquilo que é nosso. É a nossa capa que precisa ser deixada para trás. Ó Deus, envia ajuda, envia orientação, envia orientadores para aqueles que estão sozinhos nessa e está pesado demais. Talvez esse processo do luto, talvez uma situação no trabalho, uma situação familiar. Talvez essa finalização vá levar alguns dias, alguns meses, mas esse processo precisa começar. Ó Deus, não permita que esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo essa palavra, permaneça inerte, permaneça em repouso, mas que haja uma atitude, um movimento, uma decisão, que essa semana, a última semana do ano, seja representativa nessa direção, para que algo novo possa ser recebido, algo novo do Senhor possa ocupar esse lugar, possa ocupar esse espaço, e a vida avance de uma forma diferente. Obrigado por essa oportunidade que temos do Senhor de poder pormos fim e, assim como Bartimeu, olharmos para Jesus, olharmos para o Senhor Jesus como uma fonte de novas oportunidades. Obrigado, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Quero convidá-lo para estar aqui conosco no próximo culto, logo mais às 19 horas. Quero convidá-la a participar aqui presencialmente desse culto, que será certamente algo lindo de Deus para você, o último encontro nosso do ano. Não fique de fora, convide alguém, participe e ouça algo do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, fique na paz.